Bom dia, Soma. Bom dia, Soma. Bom dia, que alegria. Bênção do Senhor, mais um culto juntos. Apesar de algumas dificuldades, apesar de umas barreirinhas na semana, mas acontece. Seguimos avante, seguimos em missão e estamos juntos para cultuar o Senhor. O nome de Cristo precisa continuar sendo adorado. Ele precisa continuar sendo reverenciado como a honra que ele merece, a glória que ele é digno. Amém? Nós estamos mais uma vez juntos e hoje, apesar de ser domingo de Ramos, e é uma alegria, não é isso que eu não quero menosprezar agora, tá? Não é isso. Mas o nosso sermão, ele é um final. É o final da nossa série sobre santidade. Então, nós estamos comemorando hoje domingo de Ramos. O que é isso? Cara, é o dia que Jesus entrou em Jerusalém. Nós lembramos da data em que Jesus adentrou a cidade, sendo recebido com palmas, com louvor, e o povo clamava, Hosana, bendito aquele que vem em nome do Senhor. E dentro de menos de uma semana depois, ele estava sendo morto. E nós estamos lembrando disso hoje. Domingo de Ramos é isso. Nós lembrando do Senhor Jesus entrando na cidade. E ele sabia para o que ele estava indo. Ele sabia o que ele estava fazendo. Eu quero, então, hoje encerrar essa série para a semana que vem nós falarmos sobre essa ida de Jesus a Jerusalém. Sexta-feira nós teremos o culto da paixão. Então prepara teu coração, vem preparado para nós lembrarmos o sofrimento, a paixão de Cristo. Sabe que paixão significa isso, né? Então o pessoalzinho fala, estou apaixonado. Né? Paixão, cara, é sofrimento. Por que se diz apaixonado? Porque tu está sofrendo pela pessoa, entendeu? É só isso. Nós temos paixão por Jesus, ou seja, nós devemos sofrer por Jesus, ok? Então, sexta-feira, culto da paixão, e no domingo, culto de Páscoa, e além do culto de Páscoa, também é o nosso aniversário. Ah, ninguém! Ah, que tristeza! Nossa! Imagina teu filho, o aniversário de um aninho. Aniversário, 1 ano da nossa plantação, desde que nós inauguramos domingo que vem. E desde então, nós comemoraremos sempre o nosso aniversário na Páscoa. É a nossa data. É a data mais importante da fé cristã e continuará sendo melhor ainda por causa do nosso aniversário. Ok? Vamos abrir a Bíblia? Vamos ler um pouquinho a Escritura e meditar um pouquinho sobre esse livro sagrado? Sobre uma porção sagrada do texto sagrado? Abre em Hebreus. Eu acredito que esse texto ele ilustra bem o que eu quero falar nesse finalzinho da série, último sermão. E eu gostaria muito que tu abrisse Hebreus capítulo 11, famoso capítulo da fé, né? A galeria da fé. Abre aí Hebreus 11. Versículo 8. Acharam aí? Para quem não sabe, é lá no final da Bíblia. Se tu pegar do final da Bíblia para trás, terá Apocalipse, Judas, 3 cartas de João, 2 cartas de Pedro, Tiago e Hebreus. Então, é mais fácil assim. Acha aí Hebreus, capítulo 11 e versículo 8. Acharam, pessoal? Vamos ler? Caso alguém não tenha Bíblia, se tu tiver, procura aí. Não importa se não achou ainda. Mas se tu não tiver, daí está na projeção ali também. Hebreus 11, 8 diz assim, pela fé, Abraão, quando chamado, obedeceu, a fim de ir para um lugar que devia receber como herança, e partiu sem saber para onde ia. Até aqui. O que nós vimos até agora? Cara, a santidade é uma necessidade, lembram? Hebreus mesmo fala que busquem a santificação sem a qual ninguém verá o Senhor. Esse é um tema que hoje não é quase falado. Falar sobre os teus e os meus pecados é um pouco complicado, né? Falar que tu tem pecado e que nós devemos vencer isso e nós devemos seguir adiante, sendo santificados, deixando para trás, nos despojando daquilo que nos faz, que nos atrapalha na jornada cristã, é meio complicado. Não traz gente para a igreja. Geralmente afasta os que estão nela. Mas acontece. Então, o que acontece aqui? Nós estamos vendo um texto que ilustra não só a salvação,
mas também a santificação. Lembram que é ser santo? Vocês lembram? Ser santo é ser separado, é ser diferente. Então, nós temos que ser santos, nós temos que ser diferentes, separados. O termo santo, eu já expliquei aqui durante a série, vem de um termo da agricultura que significa ser podado. É quando tu cortava alguma árvore, um galho, alguma coisa, e tu separava. Tu santificou aquilo ali. Assim é com a gente. Nós devemos ser santos. Nós estamos no mundo, mas nós não somos do mundo. Amém? Por causa disso, a nossa vida tem que ser diferente. O nosso modo de viver, os nossos padrões, os nossos princípios, tudo que nos rege, as nossas motivações precisam ser diferentes. Nós somos santos. Nós estamos sendo santificados. Então, nós estamos diante de um texto que está mostrando para nós aqui não somente Deus salvando alguém, Deus resgatando alguém da idolatria, porque Abraão, vocês sabem, ele era pagão, né? Ele estava no meio de um povo pagão e ele era pagão. Ele não era um hebreu já, sabe, um judeu, seguidor da lei, não. Nem existia isso. Ele era um pagão. E Deus está salvando ele, resgatando ele do meio disso tudo. Mas não somente isso, Deus está afastando ele de lá. Ou seja, Deus está santificando ele. E é o que Deus faz com a gente. Deus nos tira do mundo e ele vai tirando o mundo de nós. A santificação é isso. Amém? Então, nós estamos nessa transição aí. Ainda estamos em meio ao reino das trevas, porque o mundo jaz no maligno, mas nós pertencemos a outro reino. Nós falamos sobre isso já também. Lembram disso? Então vamos avante. A questão é, nós sabemos que temos que ser santos, mas a santidade vale a pena? A santidade vale a pena? Vale a pena tu buscar isso, lutar por isso? Porque cara, é sofrido, né? É difícil. A gente não está negando. Ninguém nega que é difícil ser santo. É difícil tu buscar a santificação. Agora, para isso, eu acredito que uma boa razão para nós termos a constante motivação é sabermos para onde estamos indo. Se tu lembrar qual é o teu alvo, para onde tu está indo, tu tem boa motivação aí, tu será constante na busca da santificação. Entendido? Então eu quero que tu grave aí 3 disposições do coração de alguém que está buscando a santificação. São 3 disposições que nós temos que ter se nós queremos ter uma santidade alegre. Porque não somente nós temos que ser santos. E aqui que está o detalhe. O pulo do gato é, ser santo não é tu ser carrancudo. Ser santo não é tu ter a cara enferruscada, fechada e dizer não para tudo. Entendeu? Ser santo não é isso. Tu tá entendendo errado se tu acha que é tu dizer não para tudo. E ser santo é basicamente uma lista de regras de pode e não pode. Não é isso aí. Então eu quero que tu entenda 3 disposições para alguém que busca, para um coração que busca a santificação e tu quer ter uma santidade alegre. Em primeiro lugar, tu precisa de fé. Precisa de fé. Olha o versículo aí comigo. Deixa a Bíblia aberta, cara. Não fecha a Bíblia. Eu quero que tu fique gripado se tu fechar a tua Bíblia. Praga pastoral pega. Acha aí. Vamos de novo. Como é que inicia o versículo? Pela fé. Pela fé, Abraão, quando chamado. A primeira coisa que nós precisamos é fé. E aqui, tu precisa entender. Nós temos que ter fé para ser salvo, sim ou não? Sim. Mas a fé é a única coisa necessária para a salvação? O que continua? Nós vimos semana passada. Lembram? Exercitem ou desenvolvam a sua salvação. A salvação, ela ocorre a vida toda. No momento que tu é resgatado, que Jesus te transforma, tu passa a ser santificado. Isso é a tua salvação sendo desenvolvida, ok? Ok? Então, a fé, ela continua sendo necessária. Tu precisa de fé para ser salvo e tu precisa de fé para ser santificado. Para que a tua vida continue em constante progresso, em constante crescimento, amadurecimento. E mais, tu precisa de fé para obedecer. Não tem como tu querer obedecer a Deus, a palavra de Deus, se tu não crer na palavra de Deus. Se tu não crer no que Deus diz, se tu fizer isso, acontece isso. Se tu desobedecer a isso, acontecerá essa outra coisa. Tu precisa crer nisso aqui. Então a fé é necessária também para a santificação, não somente para a salvação. Mas além disso, a fé,
ela concede uma capacidade, ela te capacita a uma vida que agrade a Deus, mesmo quando essa vida parece irracional. Porque às vezes, cara, a Bíblia vai querer algo de ti que pra ti, na tua mentalidade ainda pecaminosa, ainda com resquícios do pecado, vai parecer, cara, não faz sentido isso aqui. Não faz sentido isso aqui. Quer ver um exemplo? Olha só, 2 textos. Mateus, capítulo 20, versículos 26 e 27. Mas entre vocês não será assim. Pelo contrário, quem quiser tornar-se grande entre vocês, que se coloque a serviço dos outros. E quem quiser ser o primeiro entre vocês, que seja o servo de vocês. Onde no mundo tu vê alguém dizer assim, cara, tu quer ser o grande, tu quer ser o importante, tu quer ser o cara, serve, te submete, te humilha. Onde no mundo, qual é o coach que vai falar isso aqui pra ti? Qual é o coach que vai dizer uma coisa dessa aqui pra ti? Me diz, em qual empresa que tu vai ir, em qual treinamento do teu trabalho que tu vai e a pessoa vai dizer assim pra ti, tu precisa te humilhar, tu precisa servir aos demais. Te humilha, tenha os outros. E aí vem o segundo texto, Filipenses 2, do 3 ao 5. Não façam nada por interesse pessoal. Olha aí, cara, parece loucura. Não faz nada por interesse pessoal. Como assim? Tá, Deus, como assim? Ou vaidade, mas por humildade, cada um considerando os outros superiores a si mesmo, não tendo em vista somente os seus próprios interesses, mas também os dos outros. Tenham entre vocês o mesmo modo de pensar de Cristo Jesus. Onde no mundo tu vai ver alguém dizer assim, cara, olha só, tu precisa o seguinte, ó. Tem muita gente aí dizendo, tem que te valorizar, tu tem que te amar, tu tem que, sabe? Você faz o seguinte, considera os outros maior do que tu, mais importante. Eu acho que o que tu precisa para tua vida realmente é isso. Tu precisa começar a considerar os outros mais importantes do que tu. Onde? Me diz, onde tu vai ouvir isso aqui? Não existe, entende? Para a mentalidade humana, rendida ao pecado, isso é irracional. Não faz sentido. Tu precisa te amar, te valorizar. Tu tem que fazer aquilo que é pro teu bem. A pergunta que muito brasileiro faz hoje não é, e o que eu vou ganhar com isso? É ou não é? A pergunta é ou não é? E o que eu vou ganhar com isso? Qual benefício eu vou ter em fazer isso? A mentalidade do cristão é algo irracional para o mundo. Por isso que Paulo pode dizer que o evangelho é loucura para os que perecem. É insano. É insano, não faz sentido, entende? Não faz sentido. Por isso que não adianta tu querer argumentar com alguém que não é salvo. A mera argumentação não salva. É convencimento que salva. E o Espírito é quem concede. Mas nós precisamos de fé para obedecer isso aqui. Tu precisa crer que alguém falou isso aqui, e esse alguém falou com um objetivo que é para o teu bem, e essa pessoa, ao falar, ela estava fazendo isso. O nosso Senhor, quando disse isso aqui, que tu deve servir aos outros, ele estava servindo. Não só ele serviu dando cura, dando alimento, dando saúde, ele serviu com a sua própria vida. Hoje nós estamos lembrando o dia em que Jesus está entrando na cidade de Jerusalém para conceder, para doar, para ofertar a sua vida. Se isso não é considerar os outros maiores do que si, o que é? Nós precisamos de fé para isso aqui. Então a fé, ela não é irracionalidade, ok? A fé não é irracionalidade, não é isso. Mas é convicção, mesmo diante daquilo que é incerto. Mesmo daquilo que é incerto. Ou seja, quer dizer que naqueles momentos em que tu tem dúvida, ou que parece irracional para ti, tu crê, simplesmente. E por crer, tu obedece. Amém? Amém ou não amém? A minha pergunta para ti é... E responde sinceramente para ti. Responde internamente. Quantas vezes nós não obedecemos simplesmente porque a gente não crê nisso aqui? Quantas vezes tu deixa de obedecer? Tu desobedece porque no fundo, tu não crê. Tu não crê que é assim.
Quantas vezes nós abrimos mão de uma exaltação futura? Lembra? Nós temos que olhar para adiante. Quantas vezes nós abrimos mão dessa exaltação futura por uma recompensa agora? Lembram da oração do Pai Nosso? A série da oração do Pai Nosso? Jesus disse, cara, se tu quer orar em público para que as pessoas te admirem, te louvem, tu já recebeu tua recompensa. Quantas vezes a gente não age buscando uma recompensa momentânea? Esquecendo que lá adiante nós teremos uma recompensa, nós teremos uma exaltação. Quantas vezes? Quantas vezes nós não desprezamos a vingança que Deus fará? Porque a Bíblia diz, Deus falando, a vingança pertence a mim. Deus fala isso, a vingança pertence a mim. Quantas vezes a gente não abre mão da vingança de Deus, que é justa e é plena, pensando, bolando alguma forma de retribuir o mal, algum tipo de mal que a gente sofreu? Quantas vezes? E olha só, tem alguns de vocês agora pensando assim, pastor, eu não faço mal para a pessoa, eu não tento vingança. Eu não faço vingança com as próprias mãos. É? Quando teu marido fala mal contigo, tu fica quietinha? Tu silencia? Ou quando tu responde é na mesma altura? Ou vice-versa. Quando a tua esposa não está nos dias dela, sabe? Ela acordou não muito legal. E ela não falou bem contigo. Tu é paciente? Tu é longânimo? O amor tudo sofre nessa hora? Ou não? Tu entende como buscar vingança não é somente coisas grandiosas? Tu não busca vingança na hora? Tu não retribui na mesma altura? Da mesma forma, na mesma proporção, ou pior? Quantas vezes a gente não age assim? Quantas vezes nós nos alegramos com o pecado? Nós nos alegramos com a satisfação que o pecado pode nos dar? Esquecendo que Deus não se agrada, Ele odeia isso. Quantas vezes nós não cremos que, de fato, sem a santificação, ninguém verá o Senhor? E a gente não busca a santificação. A gente simplesmente deixa de buscar a santidade, a santificação com unhas e dentes. Porque se eu quero ver a Deus, e a Bíblia está dizendo que sem santificação ninguém verá o Senhor, cara, qual é o óbvio? Eu vou buscar a santificação com tudo que eu posso. Com toda a minha força. É uma questão lógica, simples. E a gente não faz. Então, viu como a gente precisa de fé? Tu precisa crer no que a Bíblia está falando para viver isso aqui, para obedecer a isso aqui. Amém? Nós precisamos, então, entender que fé e santidade estão intimamente ligadas. Na Bíblia, fé e santidade são inseparáveis. É como se fosse uma moeda. Tem esses dois lados. Tu precisa de um e de outro. Tanto que em Hebreus, nós vamos ler Hebreus capítulo 11, 2 versículos antes do que a gente leu. Sem fé é impossível agradar a Deus. Sem fé é impossível agradar a Deus. Um capítulo depois, nós lemos: busquem a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Então, sem fé é impossível agradar a Deus, e sem santificação ninguém verá o Senhor. Tu percebe como são extremamente associadas uma à outra? Em segundo lugar, a segunda disposição que tu precisa no teu coração é resistência e resiliência. Tu precisa disso aqui. Nós vivemos num mundo caído, correto? Sim ou não? Sim. O mundo jaz no maligno. Nós estávamos agora na entrevista da catequese, falando com o pessoal, e nós pedimos, prega o evangelho para nós. Vamos lá. E o pessoal fala, Deus criou tudo muito bom. Mas veio o pecado, nós caímos. Houve a queda. A queda é isso, nós pecamos. Nós pecamos, nós estamos num mundo tomado por sensualidade, por corrupção, por lascívia, um termo que o pessoal nem usa mais, né? Agora eu demonstrei minha idade. Lascívia, ou concupiscência. Se tu ouviu esse termo, tu já está no grupo de risco. Tu tem dor nas costas. Dani, tu já sabe, tu tem dor nas costas. Concupiscência. Cara, da onde? Nós estamos num mundo tomado por imoralidade, por avareza, por orgulho, por inveja. É ou não é? Nós estamos nesse mundo. Ou seja, o mundo ele vai lutar para perverter os teus padrões.
Tu crê, tu está sendo doutrinado, tu está sendo ensinado pela Bíblia, a palavra de Deus, ok, mas tem algo militando contra isso ao teu redor. O mundo quer que tu mude isso aqui. A Bíblia diz que tu tem que mudar a tua mentalidade. Lembra Romanos 12:2? Tu tem que mudar o teu modo de pensar. No entanto, o mundo também quer que tu mude o teu modo de pensar. Ele também vai tentar te convencer de que é bom. Cara, no fim é bom, aproveita. Só tem essa vida. É só dessa vez. É só agora. Ninguém tá vendo. Entende? O mundo quer que tu aceite isso aqui. O mundo quer que tu te convencer de que tu tem que fazer isso. De que tu tem que ceder a isso aqui. Vive. Aproveita. Faz. O mundo quer perverter os teus padrões. Inclusive, a gente está vivendo numa época que tanto está vivendo, tá intensificado isso, que a gente está ouvindo aí já termos que não nos estranham mais. Aborto. Tu fala aborto, a pessoa já... Não, esse assunto é normal, já ouvi várias vezes. Porque o mundo faz com que tu aceite uma palavrinha que ela não parece tão ofensiva quanto seria se tu falasse assassinato de bebês. Entendeu? E aí tu vai aceitando. E isso naturalmente, sem tu perceber, vai mudando a tua mente. Aborto não é tão ofensivo assim. Então esse assunto pode estar na roda da mesa, não tem problema. Quando tu deveria virar a mesa se alguém mencionar isso. Tu deveria chutar a mesa se alguém falar isso. Entende? E aí nós ouvimos termos, cara, essa semana saiu uma pensadora lá na Europa, não lembro que país que é. Irlanda, acho que é. Não lembro. Se eu falar, eu vou mentir. Dizendo que nós precisamos entender que a humanidade ela tem pessoas que se atraem pela pedofilia. E por causa disso nós temos que entender. O mundo quer... presta atenção, cara. O mundo quer que tu aceite. O mundo quer que tu aceite. Logo isso deixará de ser crime e passará a ser um transtorno. Grava o que eu estou falando. Grava o que eu estou falando. Isso logo deixará de ser crime e passará a ser um transtorno. Pedofilia é um transtorno. São pessoas que se sentem atraídas por crianças. Só isso. Nós temos que entender. Afinal de contas, todo mundo tem algum transtorno ou outro. Hoje em dia, tudo é assim. Quem é que não tem um transtorno, levanta a mão. Atire a primeira pedra quem não tem um transtorno. E aí nós vamos aceitando. Isso vai entrando para o debate público e nós vamos deixando. Quando nós deveríamos levantar a voz e dizer para. Entendeu? Tu entende como o mundo vai tentando trazer isso? E vai trazendo? Quer ver um exemplo? Eu sei que muitos aqui já estão acostumados. Alguns na internet vão achar que é ranço meu, não é. Mas quer ver um exemplo? A homossexualidade. Homossexualidade até a década de 70, início da década de 80, ela era uma doença. Era uma doença, depois deixou de ser doença, passou a ser aceito. E aí, depois de aceito, passa a ser incentivado. Tu entende onde eu quero chegar? O aborto já não é mais crime. Na prática, não é mais. Tem a lei ainda, mas na prática não é mais. Logo, deixará de ser. Passa a ser aceito. Depois de aceito, passa a ser encorajado. Esse é o caminho. Tu entende que o mundo quer perverter tua mentalidade? Sim ou não? Nós estamos diante de um mundo que quer nos perverter. E Deus nos manda guardar-se incontaminado do mundo. Tiago 1,27. Deus manda que nós nos guardemos incontaminados do mundo. Tu vive no mundo. Jesus, quando ora por nós, João 17, ele diz: eu não peço que os tires do mundo, mas que os guarde do maligno. Nós estamos no mundo. Nós estamos no meio dessa escuridão. Mas nós precisamos viver como não sendo disso, não fazendo parte disso. Nós precisamos então ser resilientes, ou melhor, resistentes e resilientes. 1 Coríntios 6,17, Paulo escreve assim: por isso, o Senhor diz, saiam do meio deles e separem-se deles,
não toquem em coisa impura, e eu os receberei. Entende? Tu tá no mundo, mas tu não é do mundo. Tu tá no mundo, mas tu não faz parte da mesma mentalidade, do mesmo entendimento, das mesmas atitudes, das mesmas motivações. Tu é diferente, tu é santo. Amém? João 17,15, quando Jesus ora, ele está pedindo que não os tires do mundo, mas que nos guarde. Deus nos guarde. Por isso que nós oramos diariamente. Se tu não ora, tu deveria. Porque a oração do Pai Nosso é para todo dia, né? Sabe? Eu expliquei isso. Não nos conduzas à tentação, mas livra-nos do mal. Tu tem que orar isso todo dia, porque o mal está à tua volta. Amém? Então, o mundo é hostil. É por isso que nós temos que observar 4 atitudes ou 4 posturas nossas que nós temos que ter. 4 coisas que a gente precisa diante de um mundo hostil. Primeira coisa que nós precisamos é ser prudentes. Jesus fala isso, cara. Está lá em Mateus 10. Nós temos que ser prudentes como as serpentes. Jesus pegou os 12 discípulos, tá? Ele está treinando os caras. Logo eles vão receber um cargo maior, vão ser apóstolo. Até lá estão sendo treinados, vão receber um treinamento aí. E Jesus diz assim, cara, ó, eu vou mandar vocês 12 para buscar as ovelhas perdidas de Israel. Mas, e aí vem o mas, né? O bom é que Jesus é honesto, ele joga limpo, cara. Ele está dizendo assim, eu vou mandar vocês para o meio de lobos, como ovelhas para o meio de lobos. O mundo são lobos em volta de ovelhas. Entendeu? Tu já viu como é que uma ovelha fica depois que um lobo ataca ela? Cara, tem no YouTube, só pra saber, tá? Mulheres que não gostam de ver muito sangue, não aconselho, mas tem. Se quiser depois, por curiosidade, vai lá, pesquisa. Rebanhos que foram atacados por lobos. Cara, é interessante, no mínimo interessante. É o que Jesus está falando com a gente. Eu vou mandar vocês como ovelhas pro meio dos lobos. Portanto, sejam prudentes. Tu precisa ser prudente no meio de um mundo hostil à tua fé, no meio de um mundo hostil ao teu modo de viver. Em segundo lugar, tu precisa ser simples como as pombas. Seja simples. Tu não vai buscar as coisas deste mundo. O teu foco não é aqui. Nós buscamos algo maior, uma cidade melhor. Então tu tem que ser simples. Ok? Em terceiro lugar, tu precisa ser sal da terra. Cara, vocês já pararam para pensar o que é sal da terra? Por que Jesus manda ser sal da terra? O sal tem 2 características principais. Ele destaca o sabor, tá? Ele destaca o sabor. Então tu usa o sal, quando tu usa na medida certa, é para destacar o sabor. A menos que tu bota um pouquinho de comida no meio do sal. Aí dificulta. O sal destaca o sabor daquela comida que tu tá temperando. Primeira coisa. Segunda coisa, o sal ele tarda, ele prolonga o apodrecimento, ele conserva. Entendeu? Ou seja, no mundo, tu tem que ser quem destaca o sabor que tu quer destacar. E tu tarda, e tu prolonga o envelhecimento, o apodrecimento, tu conserva aquilo que tu deve conservar. Entendeu? Em último lugar, tu precisa ser luz do mundo. Isso está lá em Mateus 5, tá? Não é Mateus 10, está no Mateus 5. O que é ser luz do mundo? Vamos de novo. O mundo jaz no maligno. Ou seja, tu tem que imaginar a seguinte situação. Vocês já viram foto de satélite do planeta durante a noite? Sim ou não? Quem já viu? Nunca viu? Alguns não viram. É uma bola preta, é uma escuridão e alguns pontinhos de luz. Essa é a cena do cristão. Essa é a cena do cristão. Tu está no meio de uma escuridão, mas tu tem que iluminar ali onde tu está. O cristão, ele carrega a luz do evangelho. Onde tu está, precisa ter clareza, precisa ter luz. A imagem, então, é um breu, uma escuridão e um pontinho de luz, que é você. Amém? Amém. Jerry Bridges, e eu amo ele diz assim, um cristão dá testemunho num espírito de genuína preocupação pelos outros. Um cristão que dá testemunho
num espírito de genuína preocupação pelos outros, não será facilmente corrompido pela imoralidade dessa pessoa. E através do interesse generoso e carinhoso, talvez consiga ganhar essa pessoa para o Salvador. Tu não te contamina pelo outro, pelo contrário, é tu que tem que salvar ela. Entendeu? Cara, eu já disse aqui algumas vezes, tu que deve influenciar, não ser influenciado. Eu acho engraçado que o cristão, ele vai pro mundo, vai pro trabalho, pra faculdade, pra onde for, e ele volta cheio de problema para a igreja resolver. Quando deveria ser o inverso. Ele vai e ele influencia as pessoas, e ele convence, e ele converte, e ele traz. É o contrário. Tá tudo errado. Entendeu? Nós precisamos ser diferente. Vocês já leram o Peregrino? No Peregrino tem o Senhor Loquaz. O Senhor Loquaz é aquela pessoa que ele, sabe, que ele se dá bem com todo mundo. No ambiente que ele está, ele se adequa. Ele está bem, ele consegue se portar conforme o público onde ele está. É a pessoa que, se está no meio dos crentes, ele fala o crentez. Que bênção, né, irmão? Pô, que bênção, Deus é bom. Sabe? Quando está no mundo, a pessoa fala a linguagem do mundo. Pô, aí é foda, sabe? Aí, daí começa, daí surge algo que estava guardado, tá? Os crentes não sabiam disso. É um lado que os crentes não vê. Entendeu? Aí tu vai para um outro ambiente, tu conversa naquele mesmo nível. E assim vai. O senhor Loquaz é aquele religioso apenas no discurso. É apenas da boca para fora. Ele se adapta a qualquer companhia, a qualquer tipo de assunto. Quando nós temos que dizer não para algumas situações. Cara, tem situação que tu não vai te adequar, sabe? Tu não vai tentar pagar de bonzão, o legalzão, se dar bem com todo mundo. Tem situação que tu vai dizer não. Não. Então, anota aí, anota, dá um jeito. No celular, tira foto, não sei, dá um jeito. 3 nãos que tu precisa dizer. 3 nãos que tu precisa saber dizer. Primeiro lugar, não fale 2 idiomas. Como assim? Como assim? Ah, mas eu tô aprendendo inglês, eu tenho que cancelar minha matrícula? Como é que é? Não fale 2 idiomas. Cara, tu tem que ser uma pessoa só. Não fala 2 idiomas. Onde tu estiver, tu tem que falar o teu idioma. Tu é cristão onde tu estiver. Não seja, sabe, o crentez aqui e fora daqui outra linguagem. Não seja uma pessoa aqui e outra lá fora. Seja quem tu é aqui e lá. Seja quem tu é onde tu estiver. Não tenha 2 idiomas, sabe? Em segundo lugar, não busque a discrição. Cara, e aqui também é outra coisa que o pessoal... às vezes tu tenta passar batido sem chamar atenção. Às vezes tu quer, não, só deixa eu no meu canto. O pessoal no trabalho tá falando, o pessoal tá dizendo, acho que deveria aprovar a lei do aborto mesmo, não sei o que e tal. E tu, cara, deixa eu no meu canto. Não, tu não foi chamado para buscar a discrição. Tu tem que se identificar com quem tu é e com o que tu acredita. As pessoas à tua volta têm que saber. É desonesto alguém estar na tua volta e não saber no que tu crê, o que tu defende. Entendeu? É desonesto tu estar com alguém e essa pessoa não saber. Ele é um cristão. Eu tenho um exemplo que marcou-me profundamente. Era um amigo nosso de juventude, da Su e meu. Ele congregou com a Su na época de juventude. E ele estudou uma época numa escola lá em Sapiranga. Estudou por 1 ano, depois voltou, foi trazido para outra escola aqui de novo, enfim. Depois na igreja, conversando com os irmãos, os outros jovens, ele dizia, cara, eu estudei 1 ano lá e ninguém descobriu que eu era crente. Eu não estou exagerando. Eu não estou exagerando. Ele sabe o orgulho disso? Cara, eu estudei 1 ano lá e ninguém descobriu que eu era crente. As pessoas têm que saber quem tu é e no que tu crê. As pessoas têm o direito de saber no que tu crê. Mesmo que para elas não gostarem. Entendeu? Tu tem que saber dizer, tu tem que se identificar abertamente como cristão. Amém? E o terceiro não permaneça mais do que o tolerável. Não permaneça onde tu não deve ficar. Nós estamos no mundo, mas nós não somos do mundo.
No entanto, Deus não nos retirou do mundo. Jesus fala, não peço que os tires do mundo, mas que os guarde do mal. Paulo fala em 1 Coríntios 5, que nós não temos, se nós fôssemos para não conviver, não nos relacionar com quem é idólatra, imoral e por aí vai, vocês teriam que sair do mundo. Por quê? Porque ele está falando de quem é essas coisas e se diz crente. Então, se fosse assim, vocês teriam que sair do mundo. Nós estamos no mundo. No entanto, estando no mundo, tu não tem que conviver e aceitar agora as coisas cegamente. 1 Coríntios 6, 7. Eu li antes. Olha de novo. 1 Coríntios, ou melhor, 17. Diz assim, por isso o Senhor diz, saiam do meio deles e separem-se deles. Não toquem em coisa impura e eu os receberei. Há situações em que às vezes tu terá que sair de perto. Algumas semanas atrás eu falei, lembra? Tem tentações que tu só resiste fugindo. Lembram? José nos deixa esse exemplo. Algumas tentações tu só vence se tu escapar, se tu sair de perto. Algumas outras situações tu precisa ter essa postura, se distancia. Nós devemos ser como Jesus, cara. Ele era santo, ele era inculpável. Hebreus fala isso, capítulo 7. Jesus era santo, inculpável, sem mácula, separado dos pecadores e exaltado acima nos céus. Como separado dos pecadores? Se ele era quem mais convivia. Os caras criticavam ele por isso. Como assim separado dos pecadores? Porque ele não se envolvia com o pecado. Ele não se sujava com aquilo que eles praticavam. Tu entendeu? Tu precisa ser separado. Então quer dizer que se o ambiente que tu está tem te influenciado, tem te feito mal para a vida cristã, para a santidade, tu tem que te afastar. Ou tu tá num ambiente e tu é luz ali, e tu faz missão, e tu é um missionário, ou tu sai dali. Tu entendeu? Entendeu mesmo? Ou tu está num ambiente que tu influencia, em que tu leva e tu prega, em que tu fala, ou então tu sai dali. Porque não tem ambiente neutro na fé cristã. Não existe neutralidade, não tem em cima do muro. O muro é do diabo. Entendeu? Ou tu tá num ambiente que tu influencia e que as pessoas são santificadas por meio de ti. Paulo fala isso em 1 Coríntios 7, lembra? Como sabe a mulher se salvará o teu marido? Como sabe o marido se salvará a tua mulher? Ele está falando para quem é casado com um não cristão. No entanto, 2 versículos antes ele fala que o marido não crente é santificado pelo convívio da mulher. E a mulher não crente é santificada pelo convívio do marido. A pessoa santa, ela santifica o ambiente que ela está. Cara, no mínimo o que tu vai fazer é dizer para os teus colegas, olha, eu não assisto pornografia, não me manda, não mostra isso perto de mim. Se eu estiver no grupo com vocês, não abre pornografia na minha frente. Ali tu vai santificar. Eles querem assistir, eles vão fazer isso longe de ti. Tu entendeu? Quer falar porcaria, quer falar imoralidades, vai fazer isso longe. Entendeu? Amém ou não amém? Em terceiro lugar, o que nós precisamos é de alegria. Alegria. E às vezes a gente esquece isso aqui. A gente acha que ser santo é ser carrancudo. É viver de mal. Sabe? É dizer, não, eu sou santo. Eu sou santo. Minha vida toda eu lutei por isso. E assim tu vai. Nós precisamos de alegria. Santidade não é sinônimo de carranca ou de mau humor. Pelo contrário. Santidade, a pessoa santa é uma pessoa alegre. É uma pessoa alegre. Grava isso aqui. É um termômetro, inclusive, para ti. Se tu não é alegre, tu precisa de santidade. A pessoa santa é uma pessoa alegre. Quem busca a santidade experimenta a verdadeira alegria. Afinal de contas, na Bíblia nós vemos isso. Olha só, João 15, versículos 10 e 11. Se vocês guardarem os meus mandamentos, permanecerão no meu amor, assim como também eu tenho guardado os mandamentos de meu Pai, e no seu amor permaneço. Tenho-lhes dito estas coisas para que a minha alegria esteja em vocês, e a alegria de vocês seja completa. Jesus quer que tu obedeça para ser santo. Ao obedecer e ser santo, tu terás alegria.
Quanto tempo demorou para tu entender isso aqui? Jesus quer que tu seja santo, porque Ele quer te ver alegre. Ele quer te ver com um sorrisinho no rosto. Ele quer te ver bem-humorado. Deus não te chamou para tu viver carrancudo. Deus não te chamou para tu viver de mau humor o tempo todo. Crente de mau humor, carrancudo, crente que não é alegre, está com problema na sua santidade, na sua santificação. Para que a minha alegria esteja em vocês. Para que a minha alegria esteja em vocês e a alegria de vocês seja completa. Bendito é o nome do Senhor. Bendito é o nome do Senhor, cara. Jesus quer que tu seja alegre. Jesus quer que tu seja alegre. O diabo te escraviza, o pecado te escraviza, ele te aprisiona, ele te deixa no breu, na escuridão. Jesus te liberta, ele quer te ver alegre. Tu testifica do Senhor estando alegre. Tu dá bom testemunho de Jesus, tendo um sorriso no teu rosto. E a alegria, cara, olha só, e daí tu imagina, tu é uma pessoa alegre. Por ser alegre, tu vai obedecer. Tu obedece, tu entende? É uma coisa alimenta a outra. Tu obedece e tu é alegre. Jesus diz que ao obedecer, lembra? Se vocês guardarem os meus mandamentos, permanecerão no meu amor, e a minha alegria estará em vocês. Então tu tem que obedecer. Ao obedecer, tu ganha alegria. Por estar alegre, tu obedece. Cara, tá tudo bem na minha vida, tá uma graça de Deus, eu vou obedecer a Ele. E aí uma coisa vai alimentando a outra. E assim vai. Qual Senhor na tua vida faz isso por ti? Quem faz isso por ti? E aqui tu tem que entender. Lembra que eu falei da fé, é o primeiro ponto. Tu tem que crer. Tu tem que crer que ao obedecer tu vai receber alegria. Tu recebe a alegria do Senhor. Entendeu? 3 formas, então, como a santidade produz alegria. Primeira delas, lógico, por obedecer. Se vocês guardarem os meus mandamentos. Tu tem que obedecer. Tu quer experimentar a verdadeira alegria. E olha só, verdadeira alegria é aquela que vem de Deus. É a alegria que vem do Senhor. Não existe alegria verdadeira fora dele. O pecado, ele vai mentir para ti. O pecado vai tentar te iludir. Ele vai dizer, não, isso aqui é alegre. O mundo acha que se tu sair numa sexta-feira e encher a cara, de no sábado tu não lembrar o que fez durante a noite, isso é alegria. Tu sair para uma balada, sair para uma festa, fazer alguma coisa, isso é alegria. Não é! Não é! Alegria é somente no Senhor. Tu quer ser alegre? Quer experimentar a verdadeira alegria? Obedeça. Obedeça. Tu quer experimentar a verdadeira alegria? Seja santo. Seja santo. Glória a Deus. Cara, se tu entender isso aqui é ouro. Isso é ouro. Em segundo lugar, a segunda forma como a santidade produz alegria é por meio da comunhão com Deus. Porque se a alegria verdadeira vem de Deus, então nós encontramos alegria nele. Ou seja, a origem da alegria é Deus. Ele é a origem, é nele que se origina a verdadeira alegria. E a gente vê isso na Bíblia, Salmo 16, verso 11, diz assim, o salmista diz assim, na tua presença há plenitude de alegria. Na tua presença há plenitude de alegria. À tua direita há delícias perpetuamente. Tu acha que o céu é céu porque vai ter rua de ouro? Que se exploda a rua de ouro. Tu acha que o céu é céu porque lá vai ter umas portas de pérola? Nunca vi isso, deve ser legal. Tu acha que é por isso? Não! Lá é o céu porque Deus está lá. Porque nós estaremos na presença dEle. Porque na presença dEle tem alegria. Alegria plena. O céu só é céu porque Jesus está lá, cara. Se Jesus não estivesse lá, o céu poderia ser inferno e não mudaria.
Não muda nada uma coisa para outra. Porque onde Deus não está, ou a ira dele está, é inferno. Simples. Na tua presença, a plenitude de alegria. Em terceiro lugar, a terceira forma como a santidade produz alegria por meio da graça futura. O que é isso? John Piper diz isso aqui. A graça passada, as coisas que já aconteceram na tua vida, elas produzem gratidão. Ok? Cara, Deus fez, Deus agiu, Deus curou, Deus santificou. Tudo que Deus fez te produz gratidão. Amém? Ok para isso. Mas não é isso que te motiva a continuar. Tu entende? O que motiva? Qual é o teu gás? O que te impulsiona para frente? É o que está lá na frente. É a graça futura. Deus já fez. Amém. Eu sou grato a Ele por isso. E tem que gerar gratidão. Eu tenho que ter um coração grato e ações de graças. No entanto, o que me impulsiona é o que ainda está por vir. É a graça futura. É o que Deus ainda vai fazer. São as promessas dele que ainda não se cumpriram. E aqui tem muita gente usando promessas que não se cumpriram para dizer que é a tua vida agora. É o teu agora, sabe? É as promessas de Deus na tua vida. Cara, eu não estou falando disso. Pode ser? Pode. Mas não é disso que eu estou falando especificamente. Tá? Eu estou falando da graça futura que Deus promete ao seu povo. É a eternidade. É a vida com Ele. É a plenitude de alegria na presença dEle. Isso que tem que te motivar. Isso tem que ser um gás no teu dia a dia. Isso aqui tem que ser um gás na tua vida para quando tu acordar todo dia de manhã, tu lembrar, eu estou acordando mais um dia mais perto da eternidade. Tu entendeu? Hoje foi um dia a menos que eu vou ter que viver aqui. É um dia mais perto da eternidade. Um dia mais perto da volta do Senhor. Hebreus 11, o capítulo que nós iniciamos lendo, lá no início, versículos 1 e 2, diz assim: portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, livremo-nos de todo o peso e do pecado que tão firmemente se apega a nós, lembra? Falei sobre isso semana passada, e corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual, em troca da alegria, olha a alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, sem se importar com a vergonha, e agora está sentado à direita de Deus, à direita do trono de Deus. O nosso Senhor, Ele creu na promessa, Deus lhe prometeu alegria, Ele creu e Ele veio e viveu, Ele nos salvou, nos resgatou, morreu por nós, ressuscitou por nós, porque haveria uma proposta de alegria futura. Tu parou para pensar nisso? Jesus fez isso! Por causa da alegria que lhe estava proposta. Em troca, aliás, da alegria que lhe estava proposta. As graças passadas, tudo que já aconteceu, vão te gerar gratidão. Agora você tem que olhar para o futuro, para a graça futura. Amém? Amém? A tua alegria tem que resultar em santidade. Mas além de resultar em santidade, ela também ajuda a produzir santidade. A alegria é um resultado da santidade. E ela é o que produz a santidade. E resulta em santidade. E produz santidade. Amém? Fica de pé. Eu quero que tu saia daqui lembrando do texto de Neemias. Neemias 8:10 diz assim: não fiquem tristes. Olha, cara, presta atenção nisso aqui. Não perde o foco. Não fiquem tristes. Porque a alegria do Senhor é a força de vocês. Algumas traduções dizem: a alegria do Senhor é a nossa força. Já parou para pensar que às vezes tu não tem força para vencer o pecado, para superar, para obedecer a palavra de Deus, porque te falta um pouco de alegria, contentamento? Quem sabe tu vive um pouquinho mais alegre? Quem sabe tu obedece e daí tu ganha alegria? E a alegria vai produzir mais santidade? Quem sabe a gente faz assim? Deus quer filhos alegres.
Quando Deus te salvou, é porque tu estava rendido no pecado, cara. Só que o pecado ilude, ele engana, e tu acha que tu é alegre, tu acha que tu é feliz. Não, não, é tristeza sobre tristeza, que vai resultar em uma tristeza eterna. E Deus te resgata disso. Ele não te resgata para tu continuar triste, só que agora do lado bom. Não é isso. Não é tu viver triste agora, carrancudo, só que do lado bom. Não é isso. Deus quer te ver alegre. Deus quer filhos alegres. Para isso, Ele quer que tu seja santo. Deus é alegre ou não é? Deus, em seu ser, Ele é alegre ou não é? Sim ou não? Nós lemos a teologia do Grudem. O Grudem diz que é, então Ele é. Deus é alegre. E Ele também é santo. E Ele diz, sejam santos como eu sou santo. Porque Ele é alegre por ser santo. E Ele quer que tu seja santo para tu ser alegre. A vida cristã não é um chamado à tristeza. Amém? Amém? Lembra disso, cara. Lembra disso. O teu chamado à santidade é um chamado à alegria. Porque o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Bendito é o nome do Senhor. Bendito é o nome do Senhor. Jesus está neste momento entrando em Jerusalém. Jesus está indo para o destino que ele sabe que o aguarda, que é a morte. Mas ele sabe que depois disso, do lado de lá da montanha, tem uma alegria que lhe estava proposta. E ele aguenta, ele sabe, tem uma graça futura. Ele já é pleno, ele não cometeu pecado. E ainda assim ele espera, ele anseia por essa alegria. Ele está adentrando a cidade, o povo está clamando, Hosana, bendito que vem em nome do Senhor. Hosana, bendito o nosso rei, bendito, bendito aquele que vem. E o povo está clamando, está alegre, está festejando. E Jesus está entrando na cidade, mas ele sabe que ele não está indo para ali para ser aclamado rei. Ele não está indo para ali para ser exaltado. Ele vai ser exaltado, levantado, mas na cruz. Por que ele está fazendo isso? Para tu viver carrancudo? Triste? Achar que a vida cristã é só dificuldade, é só pode e não pode? Sendo que é muito mais não pode, não faz? Tu acha? Tu acha que Jesus padeceu tudo isso para tu ter uma vida de não pode isso, não pode aquilo? Deus quer te ver alegre. Deus quer te ver com um sorriso no rosto, porque isso dá testemunho dele. Isso testifica dele, isso exalta ele. O sorriso no teu rosto é uma adoração ao nome de Deus. Eu sinto uma graça do Senhor. Eu sinto uma graça do Senhor. Eu não sei porquê. Eu tô de fato sentindo uma alegria no Espírito. A gente tomou alguns reveses na semana. Não é o que a gente espera. Não é o que a gente quer. Nós estamos plantando uma igreja para ver o nome do Senhor exaltado. A gente quer que mais gente se junte a nós. Parece que acontece o contrário. Parece que a gente vai, cada vez que conseguimos, agora vai outro baque. E assim vai. Parece que a gente está dando soco em ponta de faca. E às vezes é como se uma faca atravessasse o coração. Mas eu sei que o meu Redentor vive. Eu sei que nele há alegria. Eu sei que nele há plenitude de alegria e na presença dele há delícias perpetuamente. E não importa o que aconteça, não importa o que aconteça,
eu vou batalhar para o nome dele ser exaltado. Porque a maior glória que há nessa vida não é conquista, não é uma casa, não é um carro, não é uma carreira, não é uma profissão. A maior glória que tem nessa vida é chegar ao final dela e ouvir: bem-vindo. Bendito é o teu nome, Senhor. Exaltado é o teu nome, Senhor. Na tua presença há alegria, a plenitude de alegria. E eu tenho uma alegria tão grande hoje, Senhor, em estar aqui ministrando a tua palavra. Obrigado, Senhor, porque mesmo apesar de toda dificuldade e tristeza, ainda assim há tanto regozijo, Senhor, em poder abrir esse livro e falar sobre ele, que é inexplicável, é uma alegria que excede o entendimento. O esperado seria estarmos entristecidos, seria estarmos, Senhor, deprimidos, seria estarmos desanimados, mas nós temos alegria porque Tu nos concede, Deus, e que a Tua alegria possa nos levar, nos conduzir à maior santificação, a amadurecimento, a uma busca por santidade, e que essa busca por santidade, esse crescimento espiritual gere mais alegria, isso produza mais santidade, e que nós possamos ir assim diariamente, sendo tornados mais parecidos com Teu Filho, sendo tornados mais parecidos com Jesus, que a Tua imagem venha a ser moldada em nós, que nós venhamos a cada dia ser mais parecidos com Jesus, o primogênito dentre muitos irmãos, e que nós possamos ser como Ele, que nós queremos ser como Ele, ajude-nos a ser como Ele, em nome de Jesus. Esse Senhor bendito amado, que neste mesmo dia, há alguns anos atrás, estava adentrando na cidade, sabendo que viria para a morte o aguardava. Neste nome é que nós clamamos, é que nós pedimos: ajude-nos, Senhor, que nós venhamos buscar de fato a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor, e porque ninguém sem ela verá o Senhor, que nós possamos buscá-la ferrenhamente, que nós possamos buscá-la com todo o nosso empenho, com toda a nossa força, com toda a nossa capacidade. Em nome de Jesus eu clamo, em nome de Jesus eu rogo a Ti, em nome de Jesus eu intercedo pelos meus irmãos, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Exaltado é o nome do Senhor. Aplaude o nome do Senhor.